Eu acho que a primeira é preciso conceituar um pouco, né? Então, eu vou fazer minha conceituação. Nós somos seres, nós quaisquer, não nós evangélicos, mas nós, seres humanos, somos seres coletivos, né? Nós não somos seres individuais, nós somos seres coletivos, vivemos em sociedade, em ambientes coletivos. A política é a nossa atuação como cidadãos na sociedade. Aposta assim, eu sou um ser social e convivo e tenho responsabilidades, minhas atitudes pessoais têm consequências. E eu sou responsável por isso. E eu, particularmente, defendo uma fé que, como disse o Alexandre, tem que se preocupar com o outro. E o outro está ali na sociedade. Portanto, como eu estou na sociedade e tenho responsabilidades aqui, convivo nesse coletivo, eu entendo isso como política. Estar aqui no ambiente coletivo, na polis, sendo responsável por aquilo que acontece na polis. Então, desse ponto de vista, sim, fé é política, e, portanto, não dá para dissociar a fé de política. E do ponto de vista do Evangelho, da leitura que eu faço do Evangelho, a fé é política porque fé é prática. Fé sem obras é morta. Portanto, fé é política. Porque obras, segundo o Evangelho, é servir ao próximo, é fazer o bem ao próximo, é cuidar do outro, é estar atento ao outro, atender a necessidade do outro. E quem faz isso faz política. Quem está interessado no outro e olha para o outro, quer saber das necessidades do outro e acudir o outro, ele está agindo politicamente. Então, quem serve a sociedade faz política. E nós, como cristãos, somos chamados a servir o próximo, e o próximo é a sociedade. Então, quem serve a sociedade tem que, para servir a sociedade, nós temos que entender a sociedade, olhar para ela, nos preocupar com ela, propor melhoras e brigar por essas melhoras, lutar por elas. E isso é fazer política tanto quanto é viver o Evangelho, na prática. Então, fé sem política é fé sem obras, e, portanto, é fé morta. E Jesus é muito louco, porque Jesus começa a experiência dele, pública, falando de política, e termina falando de política. Porque a primeira fala pública de Jesus é: o Espírito me enviou para pregar aos pobres, proclamar liberdade aos cativos, curar os cegos, libertar os oprimidos. Isso é ação política. Não é ficar orando na minha casa, é me envolver com as pessoas, para cuidar delas. E uma das últimas falas de Jesus, lá Mateus 25, aí: eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber, eu fui estrangeiro, me acolheram, estava nu, me vestiram, estava doente, me visitaram, e o que mais? Estava preso e foram me visitar. Estava doente, cuidaram de mim, estava preso, me visitaram. Tudo isso é ação política. Então, Jesus inicia a vida pública dele propondo ação política e encerra a vida pública dele propondo ação política. Então, isso é fé e obras, é fé e sociedade, e, portanto, é fé e política. Portanto, não dá para dissociar. Senão o crente vive no mundo da fantasia, da espiritualidade, ele se fecha dentro do lugar dele, fica lá orando e rezando e fazendo as suas coisas para si, para se sentir bem. E não faz o que foi chamado a fazer, que é servir a sociedade. Portanto, na minha opinião, sim, fé é política, tem que ser política. Eu tenho que olhar a necessidade do outro e me dedicar a ela, entender essa necessidade. Como o Alexandre falou, não basta eu dar uma cesta básica lá para o irmãozinho da igreja. É bom fazer isso, é bom, é importante fazer isso, é importante. Mas não basta, eu tenho que olhar para a sociedade. Eu tenho que olhar para o cara que está lá dormindo na rua, eu tenho que olhar para o cara que não tem acesso à escola, que é vítima de violência, que é vítima de preconceito. Eu tenho que olhar para esse cara, amar esse cara, e proteger, ser parte de quem protege, de quem cuida, de quem acolhe, de quem recebe, de quem ama. E não ser parte dos que acusam, condenam e tal, que é o que a gente tem visto tanto, com tanta dor no coração ultimamente. Então, fé é política, e é uma política consciente de que nós somos discípulos daquele que ama, e ama incondicionalmente, e recebe e acolhe. É desse cara que nós somos discípulos.